Olá, pessoal! Bom, mais um programa, o Diário de uma Repórter nas Artes Marciais, e hoje eu vou fazer um programa um pouquinho mais analítico, um pouco mais profundo. Eu vinha pensando, sobre esse tema, já venho pensando um pouco sobre isso, estes dias, e eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje. Esse tempo que eu passei nas artes marciais, esses anos todos, convivendo num ambiente que é majoritariamente masculino e machista, Na verdade, o mundo marcial, querendo ou não querendo, é a ditadura dos homens, Os homens são maioria, os homens acabam ditando as regras, do mundo marcial. As mulheres são minorias e muitas vezes as mulheres ficam no centro de um abuso de poder masculino, tá? É um jogo, um jogo de interesses, de poder, em que as mulheres ficam no meio disso, porque as mulheres são minorias, nas artes marciais, os homens são maioria, e é a ditadura dos homens mesmo, A maioria, posso falar que 99%, se não 100% dos homens marciais são machistas, tá? E aí, é claro, tem um machista que é um pouquinho mais aberto, tem um machista que é aquele rústico, Tem um machista fundamentalista, então tem vários tipos de homens machistas, E você vai encontrar esses homens nas artes marciais. Eu encontrei vários tipos de homens machistas nas artes marciais, tá? Desde aqueles que dialogam e são um pouco mais abertos e têm um pouco mais de consciência e de conhecimento, até aqueles bem rústicos que você tem dificuldade de se comunicar. Os mais rústicos são maioria, tá? Os homens mais machistas são maioria no mundo marcial. Você vai encontrar raramente um outro homem mais intelectual no mundo marcial e que tem mais sensibilidade, com o qual você consegue conversar, numa boa, com tranquilidade, mas ainda assim ele é machista. Eles são todos machistas, No mundo marcial não encontrei nenhum homem que não fosse machista, desde o intelectual machista até o rústico que não é intelectual machista, tá? Então eu convivi com esses homens durante muitos anos, Os anos que eu estive na capoeira, no aikido, no ninjutsu, eu convivi muito com eles, E é um ambiente, sim, é uma ditadura dos homens, O mundo marcial, ele é dos homens, os homens mandam, eles direcionam o ritmo, desse mundo todo, e os relacionamentos, as relações. Então, existe muito abuso de poder, dos homens. É um abuso sutil ou direto, ou indireto, e as mulheres ficam nesse meio, e aí cada mulher vai reagir de uma maneira, para sobreviver nesse ambiente hostil, tá? O ambiente do mundo marcial é bem hostil para as mulheres, tá? Ele é bem machista e ele impõe, É uma ditadura dos homens, Os homens são maioria, as mulheres não têm voz no mundo marcial, tá? Elas não têm voz mesmo, não têm representatividade no mundo marcial. Você vai ver que existem poucas mulheres que falam, poucas que falam sobre o machismo, praticamente eu nunca vi nenhuma mulher falando sobre o machismo, E são as mulheres que realmente ficam acuadas, ou se não estão em acordo com os homens, com a maioria, ou estão junto com eles, geralmente ou as mulheres assim. Tem vários caminhos para as mulheres no mundo marcial, na minha opinião, na minha visão, tá? É a minha visão. Ou ela fica do lado deles, e nega, a sua própria identidade, ou a própria questão da mulher, no mundo marcial, porque isso não é discutido, a questão de gêneros não é discutido no mundo marcial, tá? É como se só existissem homens mesmo, e todo mundo está de acordo com o machismo do mundo marcial, Não existe uma discussão, sobre o machismo no mundo marcial. Você não vê essa discussão abertamente, tá? É até incômodo, eles se incomodam quando eu falo que o mundo marcial é machista, mas ele 100% do mundo marcial é machista, tá? Não tenho dúvidas disso. É a ditadura do machismo e dos homens, no mundo marcial. Eu aprendi, de uma certa forma, a lidar com isso. Para mim é muito mais difícil do que para as mulheres em geral, porque eu não gosto do machismo, eu me contraponho ao machismo, eu sou uma oposição ao machismo, sempre fui. Então eu tenho consciência que eu estou no meio de inimigos, tá? Inimigos
Eu tenho consciência disso, né? Então é muito difícil quando você está num ambiente que é majoritariamente machista e que é como se você estivesse num fronte inimigo, tá? Você está num fronte inimigo. É muito difícil, né? É muito mais difícil para mim do que para as mulheres em geral, né? Então, o que acontece? As mulheres, o que eu observei, né, nos tempos que eu fiquei muitos anos no Aikido, o Aikido é uma arte que tem muito machismo e é uma arte fundamentalista também, mas o machismo no Aikido é grande, é muito forte, é um machismo fundamentalista, é pior, né? Não é um machismo rústico, é um machismo mais elitizado, mais trabalhado, mas é um machismo fundamentalista, então é muito pior do que talvez um machismo rústico, né? Porque o machismo fundamentalista, ele é aquela coisa dura, aquela pedra dura, né? Então, o machismo é muito forte no Aikido, tá? Eu observei, eu senti isso, senti na pele e sofri também as consequências desse machismo em todos os dojos em que eu estive, durante os 5 anos que eu estive no Aikido. Né? Você não precisa ir muito longe para entender que o Aikido não é arte, mas eu estou falando a estrutura do Aikido é machista. É só você ver as estruturas das federações, né? Rombu Dojo e tal. Você vê poucas mulheres, as mulheres não falam, não tem uma representatividade. Você não vê quase mulher falando, sensei falando, e quando fala, você não vê nenhuma mulher no Aikido falando do machismo no Aikido, né? Então é um silêncio, existe um silêncio, uma conivência com o machismo no Aikido. Tá? E quando você fala, você é tida como, o monstro, tá? Então eu realmente tenho esse problema no Aikido. Sempre tive esse problema no Aikido e vou continuar tendo, né? Porque assim, o mundo marcial ele é majoritariamente machista e masculino. É a ditadura dos homens, tá? As mulheres são minorias, as mulheres estão sempre quietas, acuadas, algumas se anulam, muitas mulheres se anulam, tá? Se anulam, se tornam transparentes para serem aceitas e ficarem bem nesses ambientes, ou se juntam com os homens machistas também e anulam também a questão da mulher, né? Elas também ou são machistas também, ou não têm consciência disso, ou elas ficam neutras também, ou não tem muito, né? A oposição não sobrevive no Aikido, nas artes marciais, né? A oposição, ela é tirada, ela é excluída o tempo todo, né? Dos dojos. Os senseis tiram, os grupos tiram, eles vão te tirando. Quando você é uma oposição ao machismo nas artes marciais, as pessoas vão te tirando, vão te sabotando, vão te cansando, vão te testando, né? Então eu sou testada muito o tempo todo eu sou testada, né? E então testada de várias maneiras, né? Ou cantada, ou o cara tenta me, né, emocionalmente. Então eu já tive problema com sensei, já tive problema com praticantes. É normal, né? Normal porque eu tô num ambiente hostil, né? Como eu sou uma oposição ao machismo, eu tenho consciência, né, do machismo no ambiente, e eles sabem que eu sou uma oposição, então eles me tiram, né? Porque eles não conseguem me derrubar. Então, é assim, é um ambiente extremamente conflituoso, tá? Quando você é uma oposição ao machismo, ele é muito conflituoso e ele vai tentar te minar, né? Te desclassificar, te desqualificar. É assim que o homem machista age, o homem marcial age. Ele tenta desqualificar você, inclusive profissionalmente, né? E aí ele vai ficar tentando, né, te desgastar, te cansar. Então é um ambiente muito difícil. É muito difícil, você muda quando você entra no mundo marcial, você muda, né? A mulher muda. Ela muda porque ela tem que criar estratégias para sobreviver nesse ambiente, porque é um ambiente hostil para as mulheres, tá? É um ambiente hostil que vai ter muito abuso de poder dos homens, né? Aí no mundo marcial eu entendi como os homens são perversos com as mulheres, né? Eu entendi que no fundo os homens não gostam das mulheres, tá? Eles não amam as mulheres, eles não respeitam as mulheres. Eu entendi isso, né? No mundo marcial, convivendo com os homens mais de perto. Até então eu não tinha tido esse convívio. Até porque os homens com os quais eu me relaciono são diferentes dos marciais, né? É um outro tipo de homem, é um homem mais intelectual, é um homem mais de nível, né? Não tem esse grau de machismo os homens com os quais eu me relaciono, né? O perfil do homem marcial é um outro perfil de homem que eu não estava acostumada. E então você vai ver que as mulheres vão para esses lugares por motivos diferentes, e tudo isso tem muito a ver com a psique, com o temperamento da mulher, né? Eu acho interessante que no Aikido eu observei que as mulheres mais machistas, elas têm um Aikido mais pesado, tá? É muito interessante isso, observar isso. É quase que uma compensação, né?
Então, geralmente, quando eu vejo uma mulher machista, eu tenho certeza que o Aikido dela é pesado. A arte marcial que ela pratica é pesada, né? E é mesmo, tá? A mulher machista, ela tem, né? É como se ela fosse fazer uma compensação ou como se ela fosse tentar ficar igual ao homem, tá? É muito psicológico isso, não é que ela quer ser um homem, entendeu? Mas ela tenta se igualar a ele para ser aceita naquele ambiente, tá? Ela não se impõe, né? Não impõe a identidade dela, diferenciada, né? Porque ela tem medo de não ser aceita. Então ela se junta aos homens, muitas vezes ela fica contra as mulheres, tá? Ela fica contra as mulheres. Eu vi muito isso no Aikido e vivi muito isso no Aikido. As mulheres contra mim, contra o meu trabalho. Isso acontece muito, né? Justamente por isso, porque é uma questão psicológica. Elas se juntam com a maioria, que são os homens, porque existe uma ditadura dos homens, né? Eles que mandam, eles são a parte mais forte, né? Nas artes marciais, no universo marcial, no dojo, os homens são quem mandam, eles têm o poder, eles estão em maior número, é um ambiente muito machista, geralmente o sensei está sempre de acordo, né? Com a maioria dos homens do dojo, né? Eu nunca vi um sensei do lado da mulher. Ele está sempre contra a mulher, ele está sempre a favor dos homens, tá? Então, você percebe isso. Então, quando o sensei também dá esse poder para os homens no dojo, então ele cria, né, esse ambiente hostil para as mulheres. Em todos os dojos em que eu estive, eu vivi isso, né? O sensei contra mim, eu me opondo ao machismo, né, do dojo. Chegou um momento que eu me opus ao machismo do dojo, porque eu não aguento ficar muito tempo, né? Eu não aguento ficar muito tempo no dojo, porque conviver com machismo é muito difícil para mim, eu percebo, e eu sei que eu estou num ambiente hostil, difícil, né? É um ambiente inimigo, tá? Eu estou lá por questões de que eu gosto de briga, né? Porque as mulheres, elas vão ficar por motivos diferentes, ou por uma questão de autoafirmação, ou porque elas querem o apoio dos homens, ou uma questão de autoestima baixa, né? Cada mulher vai acabar indo para o mundo marcial por questões psicológicas diferentes. E você com o tempo vai entender por que você está nas artes marciais. E no começo eu me perguntava bastante por que eu estava no mundo marcial. Porque é um público de homem que eu não me relaciono, eu não gosto do perfil do homem marcial, tá? Eu gosto de um outro perfil de homem, né? Então, o perfil do homem marcial não me agrada, né? Eles são opostos a mim, tá? São muito machistas, muito atrasados, né? Muito autoritários, eles usam poder, né? Para submeter a mulher muitas vezes, isso é sutil ou não, né? Eles vão tentar, né, te castrar. Os homens marciais, sejam eles senseis ou praticantes, eles vão tentar te castrar, tá? Eles vão tentar te castrar e eles vão tentar te submeter você ao poder deles. Se eles não conseguirem, eles te tiram do dojo. Na verdade, é um jogo. Existe um conflito, né, de poder. Eu senti isso no primeiro dojo em que eu estive, tá? No primeiro dojo em que eu estive, foi um baque para mim, porque eu entrei em conflito com o sensei. O sensei é o dono do dojo, ele que dita as regras, né? Ele, na verdade, o poder é dele. Então, ele tem o poder de tirar ou de pôr você, simplesmente ele tem poder, né? O dojo é dele, ele pode simplesmente não te dar aula, não te ensinar, deixar você no congelador, se ele quiser. Então, o primeiro dojo em que eu estive foi um dojo que eu aprendi bastante, apesar de todos os conflitos que eu tive, eu mudei muito no primeiro dojo, né? Eu entrei de um jeito e eu saí de outro. E isso foi me transformando nas artes marciais, porque você, mulher, vai se transformando nas artes marciais para sobreviver nesse ambiente. Algumas mulheres vão se dar bem, vão se sentir bem, outras vão ter sempre um conflito. E no meu caso é complicado porque eu sou oposição ao machismo e eu sei que eu estou num ambiente machista. É quase como estar no fronte de guerra, né? Estar no mundo marcial é ao mesmo tempo legal, eu gosto das artes marciais, gosto de praticar a atividade marcial, isso traz um prazer para mim, mas ao mesmo tempo é um ambiente de guerra, é um fronte, né? Eu estou no meio de um grupo de homens com os quais eu não me dou bem, né? Então eu vou entrar em conflito. O conflito é iminente, é uma questão de tempo e realmente eu entro e saio do dojo. Eu não consigo ficar muito tempo no dojo, né? Porque eu vou entrar em conflito. É claro que você também tem um lado bom, você aprende, você agrega, né? Nem tudo a vida é assim, é conflito e agregar, é crescimento e evolução. Mas com o tempo você vai entendendo por que você está num ambiente assim,
né? Você vai se perguntando. Hoje, no começo eu não sabia explicar por que eu estava nas artes marciais, que é um ambiente que tem um público hostil a mim e um público oposto a mim, né? É um perfil de homem com o qual eu não me dou bem e com o qual eu não me relaciono, né? Aí eu com o tempo fui percebendo que eu gostava de uma briga. Eu gostava de uma briga, eu estava lá para brigar, né? E aí com o tempo eu fui entendendo um pouco isso. E hoje eu entendo, é um embate mesmo, né? É um embate. É não que eu vá para lá para brigar, mas existe alguma coisa que me leva no mundo marcial, de querer transformar, mudar, mas é um ambiente que é um fronte para mim, é um ambiente bélico, tá? Não é um ambiente pacífico, né? É um ambiente bélico. Eu vou entrar em conflito em algum momento, provavelmente com o sensei. Geralmente eu entro em conflito com o sensei porque ele é o chefe, né? Ele é o chefe, né? Ele é o cabeça. Geralmente eu entro em conflito com o sensei. Então, no primeiro dojo em que eu estive, eu entrei em confronto com o sensei, tá? Foi o primeiro. É curioso, voltando hoje um pouco no tempo, porque você vai revendo determinadas situações, você vai entendendo um pouco melhor. Quando eu bati o olho no sensei, eu sabia que eu ia entrar em conflito com ele, né? Alguma coisa no jeito dele me levou a entender que eu entraria em conflito com ele. Eu não gostei do jeito dele, né? Eu não gostei do jeito dele, mas eu queria ficar por causa da técnica, né? Que era um dojo legal, tinha uma técnica, a questão da defesa pessoal. Hoje eu entendo que não era bem assim, né? Não era bem assim. E dito e feito, com o tempo eu entrei em conflito com ele sim, né? Porque ele invadiu o meu espaço. Mas independente disso, eu iria entrar em conflito com ele. Eu bati o olho nele e eu percebi que eu ia entrar em conflito com ele. Foi uma coisa automática, né? E aí o que houve ali, psicologicamente falando, hoje depois de um tempo, foi uma guerra de poder, tá? É óbvio que quando você está num dojo, se eu estivesse fora do dojo dele, no mundo, nós teríamos posições iguais, né? Mas eu estando no dojo dele, eu era a parte mais fraca, tá? Porque o dojo é dele, ele manda no dojo, né? Eticamente, moralmente, ele manda no dojo. E é claro que eu tive que sair, ele me tirou porque ele viu que ele não teria condições de me dominar, né? De me submeter. Ele percebeu, ele inclusive me testou, né? Fez umas coisas lá, né? Tentou me seduzir, essas coisas todas. E ele me testou porque ele viu que ele não ia conseguir me controlar e me dominar, né? Me submeter ao poder dele. Então ele usou, porque você vai realmente entender que os homens usam de várias armadilhas e ferramentas para tentar dominar você. Quando eles percebem, quando o marcial, muitas vezes o sensei, percebe que ele não tem o poder sobre você, ele te tira do dojo. Né? Porque ele tem que estar no poder, ele tem que se sentir no poder e mandando nas mulheres e em todo mundo no dojo, né? Então eu realmente entrei em conflito com esse sensei, o primeiro dojo que eu estive. Foi um dojo muito difícil, eu desafiei ele, fui até quando ele me tirou. Se ele não me tivesse tirado, eu estaria indo até lá, até hoje talvez, né? Ele me tirou, eu esperei ele me tirar, né? Eu continuei indo, eu desafiava o poder dele e eu entrei realmente num conflito pessoal com ele, pessoal realmente. Hoje eu vejo que foi pessoal, né? Algumas pessoas, por uma questão de psique ou projeções, você vai ter conflitos mais sérios, né? Então eu tive conflito muito sério com esse rapaz, com esse sensei, né? Até hoje eu não gosto dele, já se passaram 5 anos, né? Mas eu sabia que eu ia ter um conflito com ele, desde a primeira vez que eu vi ele, né? Então, e ali realmente eu não tinha poder, porque o sensei ele tem o poder, ele manda. Moralmente ele pode, eticamente, moralmente, ele não poderia te tirar do dojo, tá? Mas o dojo é dele,
Ele pode simplesmente te tirar ou não te dar aula, né? Ou você se submete a ele e você vai ver esse jogo de poder, né? Nas artes marciais e nos dojos. No Aikido eu vi muito isso, tem um jogo de poder. O sensei, ele quer ter o domínio sobre o aluno. Quando ele percebe que ele tem um aluno rebelde, que não se submete a ele tira, tá? Ele tira, porque eu acho que é como se ele não suportasse isso. Isso dá uma insegurança para ele ter um aluno que não se submete a ele. Então os senseis foram me tirando, porque eram senseis, né, fracos, evidentemente inseguros, e que não conseguiram lidar com o fato de eu não me submeter a eles, respeitá-los, claro, respeito, mas não me submeter. Então nas artes marciais você vai ver esse jogo de poder entre homem e mulher, muito claro. E aí você vai perceber que as mulheres ficam do lado dos homens, porque é o lado mais forte, né? É mais cômodo para elas. Elas vão buscar, de uma certa forma, uma proteção, né? Vão buscar ali uma acolhida nos homens. Elas não vão se contrapor aos homens. Elas não vão falar que eles são machistas, né? Que eles são preconceituosos. Elas vão ficar junto com eles, né? No grupo, relacionamento do grupo. O grupo funciona assim. Eu vi isso em todos os dojos em que eu estive. E eu entrei em conflito mesmo, né? De uma certa forma, eu fui corrigindo. Eu corrigi esse primeiro sensei, tá? Eu corrigi ele, porque ele tinha um hábito muito errado, né? De seduzir alunas e tal. Ele já estava acostumado a fazer isso, já tinha feito isso, já tinha tido sucesso nisso. Aí, quando ele veio, na verdade ele veio para tentar me submeter a ele. Como ele via que eu era rebelde, né, e que eu, né, tenho a personalidade forte, ali realmente era um conflito de poder. Eu estava discutindo poder com ele, né, era uma coisa silenciosa, mas era sim uma briga de poder, tá? Era uma briga de poder. E aí foi realmente um dojo muito psicológico para mim. O primeiro dojo ele foi uma experiência muito psicológica para mim. E aí eu entendi o funcionamento das artes marciais e do Aikido no geral, né? Porque isso se repetiria em outros dojos de maneiras diferentes. Então, sim, os homens eles vão abusar do poder, eles vão usar do poder deles para submeter as mulheres, eles vão conseguir, porque eles são maioria, né? Existe uma ditadura do machismo e dos homens nas artes marciais e nos dojos, você vai perceber isso. Isso é silencioso ou não, mas isso é, né? É claro isso. Ou você se submete, ou vão te tirar, vão te testar, vão te minar, vão te desclassificar, né? E aí é o jogo do conflito. Então, por isso que eu falo, o conflito entre homens e mulheres em dojos, ele existe, mas ele é silencioso, né? E muitas dessas mulheres não entendem esse abuso de poder dos homens, né? Como é que os homens usam isso e manobram elas, manipulam elas não conseguem perceber isso. Eu, como tenho, né, uma bagagem, eu consigo entender e perceber isso. Então, eu vou entrar muitas vezes em conflito com o sensei. Todas as vezes que eu tive problemas em dojos, eu entrei em conflito com o sensei. Era uma questão de poder, né? Era uma questão de poder, eu dizendo para ele que eu não me submeteria a ele, silenciosamente, que eu respeito ele, mas que eu não me submeto a ele, eu sou independente, e ele não suportando isso e me tirando. O que acontece é isso. Então, o básico que eu acho mais complicado nas artes marciais e no Aikido, ouvi muito, é a insegurança dos senseis. Os senseis são muito inseguros, né, muito mal resolvidos, eles acham que eles precisam ter um poder total sobre o aluno e não é assim. Você não precisa ter um poder sobre o aluno, né? Você precisa ter segurança em quem você é, no que você está passando e respeitar o aluno, né? Ter um poder sobre o aluno não vai segurar o aluno no seu dojo, né? Pelo contrário, né? Se você encontrar alunos que sejam mais independentes, mais bem resolvidos, eles não vão se submeter, que é o que acontece, né? No meu caso, comigo, né? Então, você vai perceber, sim, que existe um jogo de poder e as mulheres, por uma questão de psique, temperamento, elas vão ficar nas artes marciais por determinados, por motivos diferenciados, entendeu? Para buscar coisas, a gente está sempre buscando coisas e por isso a gente está sempre ficando em determinados lugares. Eu demorei um pouquinho para entender, não é que eu vou nas artes marciais para brigar, mas realmente é um ambiente hostil para mim e realmente eu não aguento ficar muito tempo num dojo.
É uma coisa assim, minha, da minha personalidade. Eu não suporto, né? Porque eu começo a perceber um machismo muito grande e eu não aguento. Eu saio, eu tenho que sair, né? Eu entro em conflito mesmo e é uma coisa complicada. Mas é muito interessante vocês perceberem essa questão psicológica que existe, né? No relacionamento homem e mulher, poder, abuso de poder, né? O uso da autoridade. É interessante fazer uma análise mais psicológica sobre esse conflito que existe, né, entre mulheres e homens dentro de dojos. Então é isso, gente. Até a próxima.